Olá, tudo bem? Professor Milton Rodrigues, trazendo para vocês aqui mais um material que faz parte aí do Fundamento da Educação. Vamos falar aí sobre a resolução número 4, de 13 de julho de 2010. Vou falar de forma bem resumida, né, para que você, pelo menos, tenha as partes importantes em relação a essa resolução, que em outro material eu já tinha comentado que vai sendo muita repetição de texto. Então, coisas que você já vê no material, se repete outro e só é acrescido alguns parágrafos para poder definir essa questão dessa resolução. E eu vou disponibilizar aí, como tem disponibilizado nos outros vídeos, o link de acesso desse material, onde você pode estar lendo também com calma. Então, eu vou estar falando aqui e depois você pode estar lendo lá e vendo e fazendo suas anotações importantes em relação a essa resolução, tá? Então, eu vou apresentar aqui a tela e a gente vai comentar aqui um pouquinho aqui e vou pontuar o que já foi visto, onde você pode encontrar também o que está escrito nesse texto, que normalmente vem muito descrito na LDB, né? Vem muito citando a Lei 9.394 de 96 e às vezes faz alguma relação com outras resoluções que já foram colocadas aí no canal, tá? Então vamos lá. Essa resolução aí, ela define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, tá? É importante porque eu trago o material na íntegra. Esse material aí, o link vai estar disponível. Então, o que eu estou apresentando aqui é o que você pode acessar e depois fazer a leitura. Vai ficar bem simples, fica muito mais fácil, né? Porque às vezes tem gente que gosta de ouvir, né, uma outra pessoa fazendo a explicação e depois com calma você consegue fazer uma leitura aí e pontuar as partes importantes, tá? Aqui só uma questão aqui sobre os objetivos dessa resolução, que vem aqui, ó. Esta diretriz curricular nacionais gerais para a educação básica tem por objetivo, então é importante a gente ter nessa primeira parte aqui pontuar, tem por objetivo sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica, contido na Constituição, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Os princípios é o que nós vimos em outras resoluções, que é ético, políticos e estéticos, né? Ético, a questão de justiça, da sensibilidade. Então aí tem esses princípios aí que são norteadores que a gente vem citando e sistematizar esses princípios. Estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da Escola de Educação Básica. Orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais profissionais da educação básica, o sistema educativo dos diferentes entes federados e as escolas que o integram indistintamente da rede a que pertençam. Então, nesse artigo 2 aqui, logo do objetivo, é importante aí a gente ter um olhar cuidadoso aí, que pode cair alguma questão em relação aos objetivos e você está preparado aí para poder responder essa questão. E eu venho falando, eu vou estar reforçando isso aí, que muito quando você vai fazer a leitura da questão, você fez a leitura da questão e vê as alternativas, é importante a gente fazer uma leitura e ver o que está muito absurdo na alternativa, e você já ir eliminando. Então, o propósito dos documentos, ele não vem com o propósito de prejudicar o aluno, de prejudicar o professor, de prejudicar a escola, de prejudicar o sistema. Pelo contrário, ele vem com uma questão participativa, de trazer algumas questões norteadoras, de trazer alguns princípios, de trazer formas de trabalho dentro da escola, do sistema de ensino, né? A questão da formação para o cidadão, da vida cidadã, da questão do aluno, das suas experiências. Então, os documentos vêm com esse propósito, vem com o propósito para vir para prejudicar. Então, é importante quando você for lá e fazer a leitura, você já consegue trazer essas eliminações em relação às alternativas, né? Que é importante a gente ver isso aí. Quando a gente vai fazendo a leitura dos materiais, a gente vai cada vez mais reforçando os pareceres e resoluções em relação à educação.
tá? Importante isso aí. Então aqui, ó, que nesse artigo 3 aqui, ó, importante, ó, os objetivos, como referência, objetivos constitucionais, fundamentando-se na cidadania e na dignidade da pessoa, o que pressupõe igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, respeito, justiça social, solidariedade e sustentabilidade. Tá? Importante aí a questão da modalidade de educação básica, evidenciar o papel indicador, essas políticas, as questões sociais, culturais, educacionais, e essa função da educação, tá? Dentro desse projeto de nação. Esse é o propósito. Aqui as referências conceituais que também vêm lá na LDB também, tá? Tem os princípios norteadores, que é o estéticos políticos, estéticos políticos e éticos, tá? Em relação à educação, e tem esses princípios aí que vem também na própria LDB, tá? Importante isso aí. Igualdade de condições para acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola, você está na LDB. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideia e concepções pedagógicas. Isso aqui é leituras que já vimos em outros vídeos que vocês podem estar acessando aí, quando se falar da LDB. É importante, tem aí, na LDB também tem até algumas atualizações que foram inclusas aí, que é importante porque esse documento é de 2010. Então tem atualizações importantes aí. Então o que vem de 2010 vem até a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Na LDB que tem algumas atualizações importantes, tá? Aí vem aqui que é importante aqui, ó. A educação básica é um direito universal e é um alicerce indispensável por exercício da cidadania em plenitude. É uma possibilidade de conquistar todos os demais direitos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E é a legislação ordinária e demais disposições que consagram as prerrogativas do cidadão. E outra coisa importante aqui, que a educação básica é necessário considerar as dimensões do educar e do cuidar. Nós vimos e tem na resolução 7 de 2010 que fala sobre essa questão do cuidar e do educar. E aqui, ó, na resolução 4 de 2010 também traz e considerar necessário as dimensões do educar e do cuidar. Importante isso aí, tá? E em sua inseparabilidade. Vamos falar no outro, falava na questão indissociável. Então, ou seja, não é separado. Importante isso aí, tá? Então, frisa isso aqui também, ó. Cuidar e educar. Aqui sobre o Sistema Nacional de Educação, tá? Esse material vai estar aí disponível aí, o link disponível. A questão de concepções, que aí a gente não precisa ficar se prendendo tanto aqui. Aqui no artigo 3 até já aconteceu de cair algumas questões, algumas provas. O regime de colaboração entre os entes federados pressupõe o estabelecimento de regras de equivalência entre as funções distributiva, supletiva, normativa, de supervisão e avaliação da educação nacional, respeitada a autonomia dos sistemas e valorizadas as diferenças regionais. Tá? Aqui sobre acesso e permanência para a conquista da qualidade social. Aqui é importante que tem aqui, ó, logo primeiro, ó, garantir a qualidade, tá? Do padrão de qualidade, o acesso, a inclusão, a permanência, né? A questão da redução da evasão, de retenção, distorção de idade, a conquista coletiva, dentro desse sujeito no processo educativo, tá? Dentro dessa questão da garantia do padrão de qualidade. É importante isso aí. Tá? Então, ele vem falando sobre a escola da qualidade social, a centralidade do estudante, a aprendizagem, o atendimento a seguintes requisitos. Então, aí vem trazendo quais são esses requisitos. Essa revisão de referência dentro da escola, fora dela, a considerar a inclusão, valorização das diferenças, o foco no projeto político-pedagógico, preparação dos profissionais de educação, gestores, professores, especialistas, monitores, todos que fazem parte, né? A interrelação, a integração do currículo, trabalho pedagógico, integração de profissionais de educação, estudante e família, valorização de profissionais de educação, programa de formação, critério de acesso, permanência,
remuneração compatível, jornada de trabalho, a realização de parceria com órgãos, ciência, cidadania, tecnologia, esporte, tudo isso vem aí como os requisitos aí da escola de qualidade social, né? A centralidade do estudante e sua aprendizagem. Aqui, importante aqui também, a gente está falando aqui sobre custo aluno qualidade inicial, riqueza e valorização de diferença manifestada, sujeito do processo educativo, em seu diverso segmento, respeitado o tempo, contexto sociocultural, a relevância do projeto político-pedagógico, sempre se fala projeto político-pedagógico, a questão da gestão, participação dos professores, estudantes, família, comunidade escolar, é importante ter esse olhar aí também. Aqui sobre creches e escolas, condições de infraestrutura e adequados equipamentos, professores qualificados, remuneração. Aqui profissionais com igual nível de formação em regime de 40 horas em tempo integral em uma mesma escola. Então, importante isso aí, que o professor numa mesma escola, isso melhora a qualidade de ensino, melhora para o professor, dá mais qualidade para o professor, isso dá condição, isso aí também, questão de remuneração adequada para a questão de 40 horas, né? É importante isso também. Faz uma diferença muito grande, porque o deslocamento, o desgaste, né? Às vezes o tempo, isso atrapalha muito também para o professor. A questão da definição, relação adequada do número dos alunos por turma e para o professor, que assegura aprendizagem relevante. Quantidade de alunos, quantos alunos tem por turma, por cada ano, né? Então é importante isso também. Aqui sobre a organização curricular, coisas que a gente já falou em documentos anteriores, sobre a jornada escolar de 7 horas, educação integral, já falamos a questão da carga horária mínima de 1.400 horas, e aqui vem falando também da questão de definir o programa de escola tempo parcial diurno, aí se diz matutino e vespertino, né, o parcial noturno, tempo integral, contraturno. Então as formas de trabalho aí, como o sistema educacional pode ver essas possibilidades para isso, né? A educação de jovens adultos, falamos em outros documentos. Aqui só vai reforçando, tá? Porque assim, se prender tanta leitura, então eu pego aqui o ponto que é importante, estou falando porque aí eu estou disponibilizando material que você pode fazer uma leitura bem cuidadosa aqui. Aqui eu trazendo a minha visão em relação à leitura e a experiência em algumas provas aí, o que caiu, o que não caiu em relação a esses documentos, né, que é muito comum cair em provas. Aqui a organização curricular, né, como que deve ser feita, questão dos valores fundamentais, direito social, condições de escolaridade estudante em cada estabelecimento, orientação para o trabalho, a promoção da prática educativa, vivência, saberes do estudante, né, os valores fundamentais do interesse social, como que deve ser toda essa organização curricular, os componentes curriculares centrais, de acordo com a legislação, as normas educacionais, deve ser o modo flexível e variável, conforme o projeto escolar, aí assegurando a questão da concepção, da organização do espaço curricular, da igualdade, socioculturais, esportivo e recreativo do entorno, da cidade e da mesma região. A ampliação, como se vai ampliar e diversificar esse tempo, a gestão dos órgãos de poder público, buscando parceria, possíveis necessários para isso. Aí tem dizendo até que, né, até porque educar é a responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Então, assim, tem 3 relações aí, né? Família, Estado e sociedade. Então, não é só de um. Então, família, Estado e sociedade. Isso aí pode até acontecer de cair, né? Então, até porque educar, família, Estado e sociedade. Aí a questão da escolha da abordagem didática e pedagógica, né, os conselhos escolares, profissionais da escola, projeto político pedagógico, organização da matriz curricular, né, os eixos temáticos, a constituição de rede de aprendizagem, tudo isso é importante, a compreensão da matriz curricular, o diferente campo de conhecimento, o conjunto de atividade educativa, alternativa operacional em base à gestão do currículo escolar,
controle de tempo desse trabalho docente, a gestão centrada na abordagem interdisciplinar, como que a organização desses eixos temáticos, a interlocução de diferentes campos de conhecimento, o entendimento do eixo temático, né, sua forma de organização do trabalho pedagógico, concretização das propostas pedagógicas, a visão interdisciplinar, o isolamento das pessoas, como que essa compatibilização de conteúdos rígidos, tudo isso aí é citado e falado na questão da organização curricular. Importante, tá? Isso aqui que eu estou falando é sobre organização curricular. Importante isso aqui. Eu voltei lá para poder a gente reforçar o tema lá. E aqui, para a gente finalizar essa questão da organização curricular, essa transversalidade, interdisciplinaridade, a realidade como algo estável, pronto, acabada, essa concepção de conhecimento, né? Aí diz aqui que a transversalidade refere-se à dimensão didática pedagógica e à interdisciplinaridade, a abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento. Aqui está bem batido, porque outros documentos disponíveis aí que eu falei sobre essa questão da formação básica comum e da parte diversificada, tá? Não pode ser dois blocos distintos, tem que estar interligado ali. Então aqui vem falando, mais uma vez, né, da questão da política pública, desenvolvimento da linguagem, atividades esportivas e corporais, a produções artísticas, a diversidade da cidadania, os movimentos sociais, aí como que integra essa base nacional comum nacional, língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico e natural, história das culturas afro-brasileiras, indígena, arte, educação física, ensino religioso, que já foi visto em outro vídeo, já foi falado, então aqui está se repetindo, né? Aqui força um pouquinho aqui das leis, aqui fala da língua espanhola, que é importante isso aqui, ó. A língua espanhola para o ensino médio, possibilitar o ensino fundamental sexto ano. Aqui é facultativo, obrigatoriamente oferta ensino médio, embora facultativo para os estudantes, bem como possibilitada no ensino fundamental. Aqui a gente tem que tomar até um cuidado em relação a isso, porque teve a questão do novo ensino médio, e o novo ensino médio diz como obrigatória a língua inglesa, né, como obrigatória. Então isso aqui é uma lei de 2005, mas aí a gente já tem algumas atualizações em relação a isso, que aqui traz ofertada no ensino médio, embora facultativo para o estudante. Continua, não é diferente, porque é obrigatório a língua inglesa, aí pode estar ofertada uma outra língua e de preferência espanhola, como está trazendo aqui. Então é importante a gente fazer sempre esse paralelo, porque são questões que podem cair e pode confundir a gente aí. É importante isso aí, tá? Aqui lei específica, o LDP determina que sejam incluídos os componentes não disciplinares, como tem relativo ao trânsito, meio ambiente, condição e os direitos do idoso. Estou falando aqui. Ensino fundamental e médio, pelo menos 20% do total da carga horária anual. Conjunto de programas eletivos criado pela escola. Isso aqui fala um pouco mais em relação ao ensino médio e ensino fundamental. Trajetória, coisas que não costumam cair em prova. Aqui uma vez a organização da educação básica. Aí, quando fala percurso do estudante, a dimensão orgânica atendida, observada, demanda de identidade e criação inerente, a dimensão sequencial compreende o processo educativo, a articulação de dimensões orgânicas. Então você vê aqui a dimensão orgânica atendida quando são observadas especificidade, depois vem da dimensão sequencial, depois vem a articulação das dimensões orgânica e sequencial. Então fala de uma, depois fala de outra, depois faz a articulação das duas, né? Porque aí desta aí já entra a educação superior, a ação coordenada e integradora do seu conjunto. Importante isso também. Aqui, ó, mais uma vez aqui eu falo essa questão de educar, ó. Cada etapa é limitada por finalidade, seus princípios, objetivos e diretrizes educacionais, aqui é do cuidar e educar, a concepção norteadora do projeto político elaborado e executado pela comunidade educacional. Importante aí, reforçando sobre isso também. Aqui costuma cair em prova, mas aqui te dá uma reforçada sobre as etapas da educação básica. Então aqui a educação infantil compreende a creche, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento
da criança de até 3 anos e 11 meses e a pré-escola com duração de 2 anos. Ensino fundamental obrigatório e gratuito com duração de 9 anos é organizado e tratado em 2 fases, ou dos 5 anos iniciais e dos 4 anos finais. O ensino médio, duração mínima de 3 anos. Isso aqui pode ser questão de prova, tá? Está caindo aí. Que as etapas das provas, atraso matricular para escolar, que vem falando, indígenas, habituais zonas rurais, adolescente de acolhimento de internação, né? Os estabelecimentos penais, direito à questão do estudo. Aqui sobre educação infantil, especificando aí, aqui também cai muito prova também, quando fala aqui, ó, desenvolvimento integral da criança, aqui, ó, no seu aspecto físico, afetivo, psicológico, intelectual, social e complementando a ação da família e da comunidade. Aqui os pontos eu vejo que é importante aqui a gente está falando. Tá? Deixa eu ver aqui outro ponto importante. Cai muito para ação infantil. Ponto, vamos passar para o ensino fundamental. Mais uma vez reforçando, o link vai estar disponível na descrição desse material, tá? E você pode estar acessando e depois você pode fazer também uma leitura aí e pontuar o que você acha importante. Estou falando aqui que eu acho importante, você pode ter, o que eu preciso, eu acho que isso aqui é importante, vou lá e preciso pontuar. Você pode ficar à vontade, tá? Aqui sobre o ensino de 9 anos, já foi falado em outros vídeos, que a partir de 6 anos de idade, você já inicia esse no primeiro ano, ensino fundamental, e questão dos 5 anos de duração para os estudantes, 6 a 10 anos, aqui especificando a idade, e os anos finais, duração de 11 a 14 anos. Tá? Mais uma vez aqui, ó, ensino fundamental, acolher significa também cuidar e educar. Cuidar e educar aparece toda hora. Se falar assim, que o ensino fundamental, acolher significa também descuidar. Tá errado a questão. Já elimina. É cuidar e educar, não é descuidar. Então a gente já vem direto, né? Aqui esse documento ele já fala a questão do foco central da alfabetização ao longo dos 3 primeiros anos, falou em outros documentos. Aí às vezes tem alguns municípios também que acabam e tem outras resoluções que falam a questão dos primeiros 2 anos, mas aí a gente vai baseando nesse documento aí, é o que foi pedido, né? O que pede edital, a gente está estudando. E qualquer alteração que venha acrescentar lá, a gente pontua aqui, tá? Então a gente está lendo o que está aqui, se tiver alguma coisa que mude uma resolução, a gente faz esse paralelo. Tá? Então aqui por enquanto os 3 anos, os 3 primeiros anos. E aqui sobre o ensino médio, todo mundo já sabe aí, já tem um novo ensino médio, está em vigor, a LDB está atualizada, já traz informações pertinentes aí ao novo ensino médio. E aqui fala um pouquinho que na LDB também já traz essa redação, falando sobre a questão do ensino médio, não precisa ficar repetindo o tempo todo aqui, para poder... Claro que na LDB também já fala sobre isso. Aqui é a modalidade da educação básica, né? Então, caso isso aqui é questão, tá? Cai sim, pode acontecer de cair as modalidades. Então, aqui as modalidades são educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação do campo, educação escolar indígena e educação à distância. Questão de prova, costuma cair. Então aqui, ó, educação de jovens e adultos, aqui são as modalidades da educação básica. Educação de jovens e adultos, educação do campo, educação escolar indígena, educação à distância, educação profissional e tecnológica e educação especial. Tá? Isso aí são as modalidades da educação básica. Aqui falando sobre a questão do EJA. Mais uma vez, para a gente não poder ficar repetindo. E já foi falado, esse documento aqui já traz de novo a questão do EJA, né, para falar sobre
estruturado o projeto, como que esse currículo, tempo e espaço, como que foi a questão da organização das atividades, o suporte tem que ser dado, como a questão da formação continuada, a motivação e orientação para esse estudante, já que muitos lá vão buscar, já estão mais vezes com uma certa idade, então a gente precisa trazer essa motivação também. Aqui a educação especial, aqui é importante, é uma parte integrante da educação regular, tá? É importante isso aqui, sobre essa questão da educação especial. E outra coisa sobre aqui, nesse parágrafo. O sistema de ensino deve matricular os estudantes com deficiência e transtorno de desenvolvimento e alta estabilidade, superdotação nas classes comuns do ensino regular e no atendimento educacional especializado, complementar ou suplementar a escolarização ofertada em salas de recursos multifuncionais ou em centros de AE de rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais, filantrópicas, sem fins lucrativos. Então pode-se fazer essa parceria para dar essa continuidade aí e esse desenvolvimento para o aluno. Aí aqui, importante, aqui criar condições de professor, classe comum, as classes estudantes, professor de atendimento deve identificar as habilidades, especificar a questão da sala de recurso, como que a questão da organização para isso, como a questão do atendimento educacional, formações de professores para aí, essa participação da comunidade escolar, como que é toda a acessibilidade dentro da escola, questão arquitetônica, comunicação, informação, mobiliário, se tem cadeiras adequadas, se tem espaço adequado com cadeirante, tudo isso está dentro da questão da educação especial. Tá? Aqui, educação profissional tecnológica, também traz lá essas informações também na LDB. A gente vai ficar repetindo aqui, a LDB é bem completa, apesar dessas resoluções existirem, mas depois que a gente faz uma leitura na LDB, a gente consegue detectar com facilidade o que está nessas resoluções. Tá? Então, é legal isso aí. Aí, como a questão da educação básica do campo, aí os aspectos essenciais, a organização pedagógica, aí os conteúdos curriculares, realidade, necessidade e interesse dos estudantes da zona rural, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases ciclo agrícola e às condições climáticas, adequação à natureza do trabalho na zona rural, tem todo esse aspecto aí a ser analisado em relação à educação básica do campo. Tá? Aqui a educação escolar indígena, toda a organização também, as estruturas, o uso de materiais específicos, pedagógicos, tudo isso. Aqui a educação à distância, uma realidade, a educação à distância já existe muito, tem inúmeras universidades, cursos aí que já são à distância, então muitos já vivem isso, então não é muita novidade em relação à educação à distância. E a educação escolar quilombola, como a questão de estruturação e funcionamento das escolas quilombolas, como que é reconhecida e valorizada pela diversidade cultural, como que é desenvolvido a questão educacional, a questão da terra, da cultura, a pedagogia própria respeita a ética cultural, lógico, princípios constitucionais, a base nacional comum, os princípios que orientam a educação brasileira, básica brasileira, toda essa questão da educação escolar quilombola. Aqui fala dos elementos constitutivos da organização da educação básica. Aí vem aqui, pode estar caindo aí, são elementos constitutivos para a operacionalização dessas diretrizes, o projeto político-pedagógico e o regimento escolar, o sistema de avaliação, a gestão democrática e a organização da escola, o professor e o programa de formação docente. Então, esses são os elementos constitutivos das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, onde está essa resolução. Regimento escolar,
professor e programa de formação docente, gestão democrática, sistema de avaliação, projeto político-pedagógico. Isso faz parte dos elementos constitutivos que pode estar caindo também aí. E o projeto político-pedagógico e o regimento escolar, que fala dos elementos constitutivos, né, traz toda essa redação aqui, falando sobre isso. Né. Importante, fala muito, cara, muita questão do projeto político-pedagógico. Acho que pela leitura a gente já consegue com muita facilidade matar essas questões. Né. Tudo isso. Vou passando aqui, que é importante. Aqui a avaliação, querendo ou não, pode ter alguma questão em relação a isso aqui, ó. A avaliação do ambiente profissional compreende 3 dimensões básicas: a avaliação da aprendizagem, a avaliação institucional interna e externa, a avaliação de redes de educação básica. Então, a avaliação institucional interna e externa, a avaliação de aprendizagem, a avaliação de redes de educação básica. Aí vem aqui, ó, sobre a avaliação da aprendizagem, explicando aí a questão do professor, estudante, conhecimento, vida, movimento, né, a questão do questionário educado, transformando mudança no ato, a validade da avaliação, sua função diagnóstica, como que seu nível operacional, a questão da avaliação na educação infantil é realizada, que é importante isso aqui tá caindo, ó. Importante. Ó, a avaliação da educação infantil é realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem objetivo de promoção. Importante isso aqui, ó. Não tem objetivo de promoção, mesmo em se tratando de acesso ao ensino fundamental. Não tem objetivo de promoção e nem de quantificar. Então, é importante que o acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança. E aqui, ó, a avaliação e aprendizagem do ensino fundamental e ensino médio, caráter formativo, predominando sobre o quantitativo e classificatório. Se fala em inúmeros documentos sobre isso, questão quantitativa, ou questão qualitativa sobre o quantitativo. Aí aqui fala do caráter formativo predominando sobre o quantitativo. É diferente, a questão formativa sobre o quantitativo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é o quantitativo que é o prioritário. Não é o quantitativo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E seu progresso individual e contínuo. Aqui quando fala da promoção, celebração de estudo e classificação, isso aqui ó, traz tudo na LDB. Isso aqui está na LDB. Aqui é a oferta obrigatória de apoio pedagógico, recuperação contínua, a ser previsto no regimento escolar. O regimento escolar traz essa questão aí. Então, cada sistema de ensino, cada instituição, se uma instituição privada faz um regimento escolar, é importante isso aí também. As possibilidades de aceleração dos estudos também existem, aceitar na LDB. Aqui as avaliações institucionais, avaliação de base. Quando fala do princípio da avaliação, né? Aí aqui está especificando, está trazendo aqui a definição, a avaliação institucional, como que ela deve ser prevista no projeto político-pedagógico, isso aí detalhada, os objetivos, as metas, comparativo, a avaliação de redes também, gestão democrática e organização da escola, que é importante, né? Gestão democrática, se fala muito de gestão democrática, super importante dentro da escola, né? Essa questão da parceria, a questão da comunidade escolar, da família, todos participando, e a gestão democrática faz uma diferença muito grande, né? É o crescimento dentro do ambiente escolar. Aqui sobre a questão do professor, a formação inicial continuada, né? Então, ó, você vê que quando a gente fala das resoluções, uma por uma, então a gente vai percebendo que vai ficando muito mais fácil o entendimento em relação a isso. Então, eles reforçam, replicam isso aí, traz aí um pouquinho a mais, mas tudo pensando no bem do aluno e a todos que participam, que estão dentro da escola, estão ali assistindo, né? Então aqui, parecer final, esse material aí está disponível aí, o link dele, se quiser pode ficar à vontade. Isso aqui é uma visão que eu tenho em relação à leitura do material, visão em relação a
cair ou não algumas coisas em prova, mas você pode estar lendo, né, fazendo sua, pontuando aí o que você acha importante, muito mais do que eu falei aqui, né, ou o que eu coloquei, o que eu passei, que de repente você achou que era importante falar, mas o material vai estar disponível aí, tá bom? Um grande abraço aí, obrigado mais uma vez, e você que não se inscreveu, inscreva-se no canal aí para poder fortalecer, a gente continuar a publicar os materiais aí em relação aos fundamentos da educação. Um grande abraço, fique com Deus.